Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Irmãos, a mensagem de hoje foi nos encorajado a nós passarmos o encargo das conferências, da conferência itinerante que acontece durante esse mês, que começou em Garanhuns, dia 13, dia 14, aqui em Santa Rita, hoje, sendo agora em Natal, e amanhã, Mossoró. E foi nos encorajado a gente que participou ontem dessa comunhão lá em Santa Rita, tentar passar um pouco do que a gente ouviu naquela comunhão para a igreja, para os irmãos que não puderam ir para essa comunhão. O título foi esse aqui: o filho varão e o deserto. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 12, versículo 5 e 6. Amém? Apocalipse 12, versículos 5 e 6. Senhor Jesus, amém? Vamos ler esses dois versículos de pé. Senhor Jesus, quem achou já pode ficar de pé. Amém. Capítulo 12 de Apocalipse, versículos 5 e 6. Amém? Vamos ler juntos. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia que se chama hoje, que se chama agora. Estamos mais uma vez na Tua presença. O Senhor possa nos usar a falar aquilo, Senhor, que te convém, que Tu sabes que a igreja está precisando. Ó Senhor Jesus, nos abençoa com uma rica palavra. Flua de nós, possamos realmente colocar nossa mente posta no Espírito, onde há vida e paz, possa haver crescimento, reação, Senhor Jesus, da nossa parte, por receber essa Tua palavra. Fica conosco, abençoa essa esfera, grandioso és Tu. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Não sei se vai ser uma mensagem, ou se vai ser um compartilhar de alguns pontos que a gente ganhou. A mensagem em si teve 1 hora e 23 minutos lá. E anotei alguns pontos aqui, que particularmente eu ganhei, como sendo os principais. E se eu esquecer, alguns irmãos que foram ontem também junto conosco, possa compartilhar alguma coisa a mais para enriquecer e fechar o que a gente ouviu lá. O tema, apesar de ser o filho varão e o deserto, dá uma ideia de escatologia, mas nesse momento que o irmão falou, não é essa a visão, né, que ele tocou, falar sobre a escatologia, mas fazer a gente ver que esse filho varão é uma pessoa, né, ou são pessoas que precisam crescer, amadurecer, né, para quando o Senhor voltar, ele já possa nos usar, né? Ele quer nos encontrar fazendo assim, quando voltar no seu reino. Nenhum empresário, por mais rico que seja, vai entregar uma empresa para uma pessoa imatura, para uma criança. E a visão geral dessa mensagem foi que a gente precisa crescer, ver o que o Senhor já fez por nós e agarrar isso, né, com unhas e dentes, porque a obra que ele começou, ele vai terminar, queira que não queira. Então ele começou contando a história, né, a nossa história, como foi que o homem foi formado. Desde Gênesis lá, Deus afirma lá, depois de Deus fazer o quinto dia, né, ele terminou fazendo o sexto,
culminando com uma pessoa, com um ser humano. E todas as coisas antes desse sexto dia foi algo, né, que ele disse que foi bom. Mas quando foi fazer o algo do sexto dia, que foi o homem, ele disse que viu Deus que era muito bom, que foi muito bom. Então o homem, irmãos, nessa história da humanidade, ele é a obra-prima de Deus. É aquilo que Deus mais ama, é a menina dos olhos dele. Então ele não quer perder nenhum de nós. E, como dizem os irmãos, ele fez uma conferência para fazer o homem. Todas as coisas ele fez, né? Disse: haja Deus, haja luz, houve luz, haja firmamento, houve firmamento. E foi fazendo, mas chegou no homem, ele diz assim: façamos o homem. Ao ouvir essa frase, nós já percebemos que aí está no plural. Façamos. Espera aí, não só tinha Deus? Como é que agora façamos? Né? Agora mudou a história. Façamos o homem. Ali naquela frase está incluído o Pai, já, o Filho e o Espírito Santo. E ele disse assim, ele podia dizer: faça-se o homem aparecia. Mas ele fez o homem com algo muito interior, que parecesse com ele próprio. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nesse contexto de toda a criação de Deus, o homem tem um valor especial. É tanto que somente o homem contém o Espírito. E somente o homem pode adorar a Deus. Ninguém mais. Um animalzinho, bonitinho que seja, ele não pode adorar o homem. Ou não pode adorar a Deus. Somente o homem pode adorar a Deus. Então, quando Deus fez o homem, vendo nessa ótica para o homem o adorar, e o homem não adora, para que tem uma coisa de errado. É como qualquer um de nós, se nascemos com boca para falar e não falamos, tem alguma coisa de errado. Então, no meio dessa criação, Deus fez o homem. E ao fazer o homem, logo em seguida aparece alguma coisa que atrapalha o homem a ter a comunhão com Deus. E isso não é diferente até os dias de hoje. Você, para vir para essa reunião, talvez você encontrou alguma dificuldade. Você disse: eu nunca fui a essa reunião, mas hoje eu vou. Aí acontece alguma coisa ou outra que tenta lhe impedir. E alguns até mesmo foram impedidos de chegar a essa reunião. Porque algo aparece para impedir Deus de trabalhar em mim e em você. Porque Satanás, o príncipe deste mundo atual, ele sabe que se você vir, você vai receber vida. As mensagens que nós estamos desfrutando, ela tem um tema geral, que se chama salvos pela sua vida. Nós somos salvos pela vida de Deus. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sei, pelo que eu conheço, mas eu sou salvo por uma vida. E essa vida, ela requer de Deus e até de nós crescer. Nenhum de nós queríamos estar no mesmo estágio de quando fomos criados, né, como bebê, tomando leite, mamando, brincando de carrinho, boneca. A gente quer ver crescimento, e Deus da mesma forma quer ver crescimento em nós. Por isso que esse título em geral não é na linha da escatologia, mas na linha de que nós precisamos perceber que nós já estamos na vida da igreja, já temos a vida, e essa vida precisa crescer. Se a gente vê isso, a gente vai começar a andar, né, seja passos curtos ou largos, o melhor que fosse largo, mas que a gente ande, não fique parado no mesmo canto. O ponto é andar. Ficar na mesma não tem como. Se passou o ano e você olhou, o que foi que aconteceu na sua vida? Houve um passo à frente ou está na mesma? A gente precisa rever isso. Então toda essa mensagem ela foi pautada em vermos que nós precisamos crescer. Isso não é da agora que a gente vem falando isso. Apoiado em Romanos, né, o livro, né, que fala, os irmãos tocam, que é o quinto evangelho, mostra ali a salvação completa. Como a última mensagem que nós compartilhamos do alimento diário, Deus não parou apenas na salvação. Não é que é pouca coisa, é muita coisa, mas não é tudo. A gente precisa crescer, né?
ao gerar um filho, você, de pronto, já gerei, já está bom. Não, não é assim. Você precisa ver ele crescer. Você incentiva ele a crescer e dá os meios para ele crescer. Mas como esse crescimento, né? Alimentando ele. Mas sim, é verdade, começa com o quê? Com aquele alimento líquido, leite. Mas depois vai chegando uma papinha, já está mais rala. Depois vai chegando um feijão até chegar no mocotó, né? Que já pode sustentar alguma coisa. Mas o ponto é esse, irmãos, não pense que está bom. A vida da igreja está ótima, amém. Mas não é tudo, ainda precisa avançar. A gente não pode se conformar com o estado que a gente está. A gente precisa crescer. Até porque Deus mesmo, ele é insaciável. Deus quer nos fazer crescer. É um hino que diz que ele insiste em nos fazer crescer. Então ele até permite situações para que a gente possa crescer. Então, onde foi que o homem, logo que foi gerado, que começou a sua vida ativa, foi uma ordem que Deus deu para o homem, né, para guardar e cultivar o jardim. Ali se referindo ao jardim do Éden. E deu ao homem uma ordem, né, que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse, da árvore da vida você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não come. Mas parece que quanto mais a gente é proibido de fazer alguma coisa, mais instigado a gente é de querer fazer. Então, tem uma vida que quer fazer o contrário da de Deus. E é esse detalhe que impede a gente de crescer. Porque, na verdade, o Paulo, né, os irmãos vão compartilhar amanhã, no Alimento Diário, capítulo 7, até quer fazer, mas não consegue. Então, a gente só vence uma lei com outra lei. E uma lei mais forte do que essa lei, que impede a gente fazer o que é da agrada a Deus. Então foi dada essa ordem, e o homem, não digo que ele pecou, mas que ele desobedeceu. A gente sabe a história, que essa ordem foi dada para o homem, e o homem certamente passou para a mulher, e a mulher caiu, não representando ali o lado feminino apenas, mas a humanidade, porque não pense que eu e você não faria a mesma coisa que a gente fazia, que Deus, né, não se agradou daquela posição. É tanto que Deus disse para o homem, visto que atendeste à voz da tua mulher. Essa frase, irmãos, indica que o homem preferiu dar ouvidos a um homem do que a Deus. Deus disse, não coma. A mulher comeu e foi e levou para o marido. E ele também comeu. E ali foi onde começou toda a queda do homem. O homem desobedeceu a Deus. Então esse é o ponto, que Deus, ele prima, irmãos. Ele não quer ver a gente desobedecer. E por conta dessa desobediência, a terra, irmãos, passou a ser um caos. Como diz Isaías, Deus não criou a terra para ser um caos. Mas o homem o tornou um caos. Todo mundo sabe, hoje, com a tecnologia tão avançada, sabe-se que há um caos, né, na iminência de falta de água potável. É raro você encontrar, não tem em abundância mais. O homem polui o ar, o homem desmata, o homem só faz coisas. Isso exatamente, sabe por quê? Porque não fica debaixo da autoridade de Deus, não fica debaixo do encabeçamento de Deus. Quando Deus diz, certamente era para a gente dizer sim e amém e não questionar Deus, porque Deus, é nosso Criador e sabe. Quando um pai natural pede para o filho, filho, não vá para aquele lugar, você acha mal isso? Porque a gente é criança. Mais tarde você vai dizer, essas palmadinhas, essa proibição foi bênção para mim. Mas na época você não achava. Da mesma forma, o homem foi crescendo dentro de uma desorganização, porque a desobediência, irmão, levou ao universo ficar, né, a terra em si, a ser um caos. Por que não há problema no espaço? A oração conhecida do Pai Nosso, ele diz, seja feita a tua vontade,
assim na terra, olha a comparação, como é no céu. A comparação aqui, no céu não tem problema, então faça essa vontade que seja como a do céu, faça aqui. Se nós obedecêssemos a Deus, não tinha problema na terra. Porque a morte, porque a resistência, porque assassinato, porque todas essas coisas que a gente vê, por causa de desobediência. E a gente costuma dizer, por falta de Deus. E eu vou acrescentar, por falta de Deus ser o nosso cabeça. Se a gente tivesse, né, realmente Deus como nossa cabeça, não haveria desorganização. Isso quer dizer que a desobediência gera caos. Isso vale também para o casamento. Isso vale também para a igreja em si. E o culminante dessa palavra que o irmão deu ontem é que é muito difícil, irmãos, você fazer uma pessoa pensar como você. Se no casamento só são dois e há divergência e grandes, imagina como conseguir fazer vários irmãos pensar a mesma coisa. Aí eu vou dizer, só Deus. É verdade? Só Deus. Então, esse é o grande mistério que estava escondido. Deus quer reorganizar isso, mas precisa de cada um. Até o mundo sabe, diz um ditado popular, cada cabeça é o mundo. Ninguém entende. São todos desorganizados, a gente pensa de um jeito, o outro pensa do outro. Aí esse quer fazer daquele jeito, esse quer fazer do outro, a gente anda para um lado, outro para o outro. Irmãos, a gente não constrói, a gente não edifica. A gente só destrói. Em vez de a gente avançar, a gente regride. Por quê? Por causa da desobediência. É algo que está inerente a mim e a você. Nós precisamos ouvir a palavra e obedecer. Não temos outra opção. Ou saímos de Adão para Cristo, ou se permanecer em Adão, não vai ter chance para o homem. Não tem chance. Adão pereceu. Adão levou o homem à carne. Vamos abrir aqui em Gênesis capítulo 6. Amém? Está em Apocalipse, vamos pular lá para Gênesis 6, capítulo 6, o versículo... Senhor Jesus. Logo que o homem caiu, né? Essa frase foi dita assim, ó. 6:3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Logo depois como caiu, Deus disse isso. Pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Em outras palavras, os seus dias, os nossos dias, estão contados, irmãos. No plano de Deus, o homem não era para morrer. É por isso que nós não aceitamos a morte. Nós não aceitamos a morte. Porque aqui a Bíblia diz assim, que ao homem, né, disse, o meu espírito não agirá para sempre no homem. E a desculpa de Deus, a razão que Deus diz isso é porque ele é carnal. A gente realmente é carnal. Nascemos da carne. Mas há uma diferença. Há um espírito em nós. E para aqueles que confessaram Jesus, há um espírito excelente em nós. Ao ponto de que esse espírito, que é a lei do espírito da vida, pode vencer essa outra lei que nos escraviza a querer fazer o que não é para fazer. Porque se eu e você tentarmos... conseguimos obedecer isso, irmãos, nós não conseguimos, se não recorrermos a Deus. Precisamos realmente ver que Deus, né, Ele quer nos fazer um vencedor. Esse filho varão é um filho amadurecido, é o ruiós, não é o tecnon. Quero tocar muito nisso para não atrapalhar. Mas é um filho que não é imaturo, é um filho que agora sabe o que está fazendo. A vida da igreja é o caminho, né? É o lugar propício para a gente sabermos, irmãos, o que é crescer em vida. É por meio dos sofrimentos, se Deus na sua pessoa, ele diz assim, que Jesus sofreu na sua pele, né?
E foi por meio dos sofrimentos que ele aprendeu. Mas a gente não quer sofrer. Porque ao errar, as consequências vêm, não tem como. O que você comer de estragado pode ser que não dê o problema imediato. Mas as consequências vêm, mais cedo ou mais tarde vêm. O que é que o homem está colhendo nesses dias de hoje? O que ele plantou. E é certo que você colhe o que planta, não tem como colher outra coisa. Então, dentro desse aí, abre Romanos 7,14. Romanos 7,14. Deus preparou, irmão, uma armadilha santa. Romanos 7,14. Senhor Jesus. Versículo 14 é assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Abriram? Romanos 7. Amém? Vamos ler. Por bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Você está vendo aqui, esse livro é um livro do Novo Testamento. Não é Gênesis que Deus disse que o Espírito do homem não agirá mais nele, porque ele era carnal. Mas aqui ele já começa a dizer assim, Novo Testamento, um amado chamado Paulo, que todos conhecem, chegar a dizer isso, olha o tempo do verbo que está aqui nesse versículo, irmãos. Veja aqui, interessante. Ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Olha agora, eu também fui carnal. É o quê? É presente, irmãos. Aquele que nunca tocou nesse versículo, você pode dizer assim, eu não sabia que Paulo também podia cair. Irmão, nós temos na essência algo que pode nos fazer cair. Depende de onde nós colocarmos a nossa mente. Aqui mesmo no capítulo 7, o João vai tocar mais amanhã. Se você colocar a mente posta na carne, é morte na certa, irmãos. Mas se colocar também no espírito, é certo, é vida e paz. É vida e paz. Paulo não falou de um passado, Paulo falou de um presente. Eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Vou fazer a pergunta, então Paulo pecava? Mas Paulo escreveu 13, 14 epístolas, né, no Novo Testamento. Paulo, aí eu vou dizer, mas se Paulo conseguiu pecar, e eu, hein? Aí onde vem, irmãos, a questão de Deus dizer assim, Deus tentou com Abraão, Deus tentou com Noé, o Noé com Abraão, com Moisés, aí foi falando tal. Várias vezes Deus tentou resgatar o homem por meio de um homem. Todos, irmãos, caíram, todos. Ninguém sustentou o barco até muito tempo. Mas ele disse, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me transformar em homem e vou ganhar desse que quer ganhar os homens. Porque senão Deus era perdedor, irmãos. Deus nem empata quanto mais perde. Então Deus colocou-se e se fez em forma de homem. A Bíblia diz, mas sem pecado. Né? Maria concebeu ele, mas sem pecado. O irmão compartilhou ontem na mensagem que como que por dentro fosse o pecado e a esfera, o perímetro, né? O círculo exterior fosse ali a semelhança do pecado. Então, quando Jesus foi à cruz, ele levou, olha a armadilha de Deus, também o pecado. Não só foi crucificado a parte ruim, a semelhança do pecado, foi crucificado também o pecado. Então ele nos livrou naquela cruz. Por isso que hoje, irmãos, nós podemos dizer Abba Pai, Painho. Porque essa salvação não partiu de nós, que a gente não conseguiria pagar, fazer isso nunca, irmãos, nunca. Deus nos tirou do império. Sabe o que é império?
é aquele assim, mas não é assim. É assim, acabou-se. É ditador. Isso é um império. Não tinha chance para o homem. Morreu, acabou. Aí ele morreu e ressuscitou. Abriu as portas. Aí a gente está salvo. Louvado seja o Senhor. E essa é a armadilha santa de Deus. Por isso que a gente precisa crescer. Ver essas coisas diante disso. Não adianta, o irmão que compartilhou, de a gente ser bonzinho. Até engraçado uma parte que ele compartilhou. Marido e mulher. Né? Briga. Não, agora eu vou ser bonzinho. Pode pregar, eu vou ser compreensivo, vou ser amoroso. Aí disse assim, isso é conversa para boi dormir. Porque na essência, a raiz é pecado. Eu e você em si mesmo não conseguimos. A gente promete e a gente não cumpre. E se cumprir é por pouco tempo. Olha, não foi a essência. Foi algo só paliativo. É a raiz santa. Nós precisamos estar na raiz santa. Não em Adão, mas em Cristo. Em Cristo nós somos perfeitos. O mundo costuma dizer que não há nada perfeito. Existe perfeição. Em Cristo é a perfeição. Ele também compartilhou. Por que há essa divergência? Só dois. Não vou botar nem mais dois. Mas só dois já a divergência. Aí comparou aqui, ó. Digital. Quem tem igual a minha? Quem tem a digital igual a minha? Ninguém. Mas essa sala, né? Eu acho que lá no Japão deve ter alguém igual, né? Irmãos, Deus é tão sábio que fez a gente diferente. Ninguém é igual. Não tem alma gêmea. Todas as almas são diferentes. Eu gosto disso. Posso até bater algumas coisas com você, mas tem coisa que eu diveste. E Deus quer fazer isso. Isso é o grande mistério que estava encoberto, que foi desvendado, irmão. A gente agora, por fé, a gente pode ser reconciliado por Deus. Já fomos, para Ele já está. Mas reconciliados para poder agora Deus fazer de mim e de você um só homem. O impossível que era essa analogia de a gente dizer que a gente vai ser todos iguais, irmãos, isso é impossível. Aos olhos humanos, da razão, não tem como nós sermos iguais. Nossas almas são diferentes, é por isso que a gente ainda se bate. Aí ele encoraja, não deve haver mais entre nós, graças a Deus que não há isso aqui em Campinas, né? Competição. Igual você é meu irmão, você não é meu adversário. Você e eu estamos para uma própria coisa, para um propósito só. Vamos abrir aqui em Senhor Jesus, Efésios 1. Abra lá em Efésios 1. Senhor Jesus. Versículo 9 e 10. Efésios 1, versículos 9 e 10. Diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Olha, irmão, pega bem nisso aqui, viu? Um mistério é algo que está oculto, né? Todos sabem disso. Ele diz aqui que eles desvendou esse mistério da sua vontade. Como é que eu conheço a vontade de uma pessoa? Quando eu começo a conviver com ela. Agora nós já estamos convivendo com o Senhor, porque esse Espírito já está em nós, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, o seu bom prazer, né? Que propuseram em Cristo. Olha qual era esse mistério. De fazer convergir nele, esse nele até deveria ser letra maiúscula, viu, irmãos? Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a do céu como as da terra. Sabe o que é? Todos ter a mesmo pensamento, mesma pessoa. Aí ele comparou assim, sabe? Eu gosto de comparação. Traz você mais para a realidade. Uma orquestra só tem um instrumento. Eu não sei se tem limite de instrumento, mas tem vários instrumentos. Cada um toca diferente, não toca assim, tem um tom diferente, mas ele como regente, como maestro, chega assim e faz tchum, mesmo sendo diferente,
há harmonia entre todos, irmãos. Olha que interessante, é esse convergir que mesmo diferente, harmonicamente, a gente vai se ficar tudo igual, irmãos. Ele fazendo assim, 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 não sei como aquele, a batuta, né, a varinha lá. Irmãos, ele quer isso. Aí ele reportou a gente, sabe, para um detalhe muito interessante que eu não tinha tocado ainda. Irmãos, ele quer fazer vencedores coletivos. Paulo foi um vencedor individual, está bem claro. Pedro foi um vencedor individual, né? Aí vai dizendo aí, outros do Velho Testamento, individual, individual. Deus, irmãos, essa é a vontade de Deus, desvendando o mistério da sua vontade, é fazer vencedores coletivos, e isso só se dá por meio, sabe de quê? Da igreja. Vamos ler aqui, Efésios 1, versículo a partir do 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Esse homem é Cristo, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Já vendo a gente lá na frente. Versículo 22, vamos ler. E pôs todas as coisas, leia comigo, debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Irmão, olha mesmo, por isso que ele em mim me vai fazer igual a você. Mesmo eu sendo diferente, mesmo os instrumentos tocando, né, um agudo, outro médio, outro grave, outro isso, quando ele começar a fazer, tocar lá a orquestra, irmão, vai ser uma harmonia como se fosse um, irmãos. Esse é o plano maravilhoso de Deus. Quem dos homens podia fazer isso? Me diz aí. Você e eu não conseguem convencer a sua esposa, os casados. Só é você e ela. É difícil, imagine multidões. Deus quer fazer vencedores, irmãos. Por isso que a nossa raiz tem que sair, né? Eu digo assim, tem que cortar o mal pela raiz. Qual é o mal? Cortar o mal pela raiz? Obedecer a Cristo, irmãos. Mas vem sempre uma mistura da nossa opinião, né? É mesmo, é isso mesmo. Ele respondeu na palavra, aí eu digo, mas... Aí lá vem eu. Aí bota um pouco de mim. Mistura, acaba tudo. Imagina, irmãos, se você está tocando, aquele pessoal que toca nas orquestras, eu não entendo muito de música não, cadê Sonali e a turma da música aí? As partituras são iguais, não são? Para todo mundo, né? Aquela letrinha lá, aquele negócio, eu creio que seja. Está todo mundo tocando lá. Tá. Aí um disse assim, eu acho mais bonito assim, eu vou fazer assim. O que é que ele faz com a orquestra? Derruba todo mundo, irmãos. Derruba todo mundo. Aquele maestro, que é um cara, geralmente maestro tem um ouvido muito bom. Ele vai dizer assim, opa, alguém desafinou aí. Alguém está desafinado. Então, irmão, atualmente essa orquestra está desafinada. Porque eu estou querendo tocar a minha partitura, não a de Deus. Eu não estou obedecendo a Deus. Eu estou fazendo a minha própria. E isso derruba toda a orquestra, irmão. A gente precisa que essa é a vontade de Deus, convergir todas as coisas em Cristo. Então, qual é a minha pergunta? Senhor, como é que o senhor agiria nessa situação? Aí eu vou perguntar a ele. Aí ele vai dizer assim. Aí se o outro também tiver uma mesma dúvida, Senhor, como é que eu faria? Deus vai dar outra resposta? Vai dar a mesma. É assim. Irmãos, aí a gente está tudo dentro da vontade de Deus. Aí agora a coisa começa a andar. Porque não temos mais nossa opinião própria. Vai ser a de Deus. Deus vai prevalecer. Vai chegar uma hora, né, que, como Paulo disse, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É essa a vontade de Deus. Ele terminou a mensagem dizendo assim, eu queria alcançar essa graça de ver, né, vencedores coletivos, não individuais. Esses irmãos nos ensinaram, nos passaram isso aqui, essas cartas que a gente lê, né, está tudo aqui. Quando ele diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, os pés é um membro do corpo. Então quem vai esmagar é os pés, é um membro, ou são os membros.
Mas quem vai colocar debaixo dos pés é ele. Não vou fazer nada, irmão. Não tem mais nada para se fazer. Sem somente a gente baixar o pé. Está com o pé levantado? Tá. Não sai nem do canto. Agora pode baixar. Esmaga a cabeça de Satanás. Mas o que acontece conosco? Nós vamos para a nossa mente posta na carne. Senhor Jesus. 1 Pedro 1,22. Uma pessoa que venceu ou individualmente, mas passou um segredo excelente para nós. 1 Pedro 1,22. Senhor Jesus. Vou passar um pouquinho aqui, só assim. Ó Senhor Jesus. Vamos ficar com a parte A desse versículo, tá bom? 1 Pedro 1,22, parte A. Tendo, vamos ler comigo, purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade. Até aqui. Então, irmãos, como é que eu purifico a minha alma? Obedecendo à verdade. Segundo a palavra de Deus, quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade. É Ele, irmão. Obedecer a Ele. É assim que eu vou purificar minhas almas. Não é com a minha opinião. A minha opinião vai botar todo mundo para baixo. Todo mundo tocou, segundo a partitura estava lá. Mas um bonitinho achou que melhor era assim. E a intenção dele não foi nem ruim. Realmente ficava. Mas se está todos tocando a mesma, colocou uma nota ali diferente, irmão, derrubou todo mundo. Os que entendem vão dizer, eita, desafinou aí. Irmãos, infelizmente, nós hoje, atualmente, temos tocado a nossa própria música. Não estamos deixando Deus tocar. Não estamos seguindo realmente o que Deus. Mas o encorajamento é esse. Vamos seguir, irmãos. Esse é o filho varão, esse é que vai ser o vencedor. É esse que vai realmente ser o que vai trazer o Senhor de volta. E nós precisamos estar bem arraigados nisso aí. Queria abrir ainda mais outro versículo. Hebreus 5,8. Hebreus 5,8. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ver o 7, só para mostrar que quem estava falando isso era o próprio Senhor, tá certo? 7 e 8, tá bom? Diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, falando de Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Mas a gente quer ser aprovado sem passar por prova. Eu nunca vi isso em canto nenhum. Se fosse aprovado, foi. Passasse por prova, não. Puxa, é uma coisa meio estranha. Está doido para passar no concurso, não está não? Igor, PRF. Se disser assim, não tem mais prova, passa quem quer. Aí tu faz quem quer que diga a prova. Tu fazia? Eu não queria fazer. Se não fizer, passa também? Passa, então não quero não. Irmãos, ninguém quer passar por prova, mas todo mundo quer ser aprovado. É pelos sofrimentos. Eu não digo infelizmente, eu digo felizmente. Porque sem a perseverança, né, nessas coisas, a gente se torna fraco. A gente não tem como caminhar, porque acha tudo fácil. Quanto mais fácil se ganha, mais estraga, mais vai embora rápido. Senhor Jesus, tomando isso aí, irmãos, o que é que a gente pode dizer? Não se julgue você alguma coisa maior do que ninguém, porque nós estamos no mesmo barco. Se um afundar, afunda tudinho. Mas o que importa é que eu e você busquemos o crescimento, irmãos, no Senhor. Não fique acomodado com o que já tem. O Senhor tem muito mais. Foi o que ele começou a mensagem de ontem. A gente não viu muita coisa ainda de Romanos, não. A gente começou a ver somente superficial. Mas ainda tem muita coisa para entrar. A gente só está ainda na superfície e já está maravilhado. Imagina quando entrar mais, irmãos. Vamos entrar, irmãos. Porque esse que está dentro de nós vai nos fazer vencedor.
Não sou eu nem você com a nossa própria força, porque nós não conseguimos. Pelo contrário, vamos arruinar mais ainda, atrapalhar mais o Senhor. Porque toda vez que um bota a mão, atrapalha Deus. Você acha que a ideia de Eva, né? Deus disse, não coma dessa árvore, né? Se comer, certamente morrerá. Quando o inimigo chegou para ela, perguntou para ela, não é assim não, né? Ela disse, não pode nem comer, nem tocar. Olha, até melhor, mas Deus não falou em tocar. Irmãos, essa é a nota maior que a gente bota na partidura e derruba Deus. Quando ele viu isso, disse, pronto, já está no meu papo aqui, agora eu já sei o que fazer. Ela mesmo não sabia, ela comeu e levou toda a humanidade. Isso sou eu e você lá naquela época. Então o que resta para nós, irmãos? Vamos estar em Cristo, vamos buscar mais ter comunhão, vamos ficar assim, com o nosso coração cheio do que é Cristo, é pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, buscar mais a palavra, o Senhor, não ficar mais como criança, né, de um lado para outro, sabendo, irmão, não é assim, nós precisamos ter a realidade, e a vida da igreja é dessa realidade, irmãos, e nós sabemos onde estamos pisando, não é algo superficial, Jesus salva, Jesus cura, não é pouca coisa, mas não é tudo, porque precisa vencer, ser um vencedor, e para ser um vencedor precisa se esforçar, irmãos. A salvação não precisa de esforço, mas o rei não precisa de esforço. Então, o que resta para nós? É se entregar ao Senhor. Esse é o nosso alfabeto, obedecer, não tem outro, irmãos. Se a gente quiser ser o vencedor, a gente obedeça a Deus, que toda vez que a gente sai desse padrão, desorganiza tudo, a desobediência leva a situação ao caos. Por mais que pareça melhor, mas se não foi como Deus falou, vai se tornar um caos. A terra não era sem forma, não era vazia. Deus não ia fazer algo dessa forma. Mas ao homem errar, bagunçou lá todas as coisas. Então, o que resta para nós é a obediência. A obediência faz a gente crescer. Para encerrar, acho que é Romanos 1. Da obediência. Primeiro, Romanos 1:5, primeiro. Depois a gente vai para isso que você está falando. O outro é 26, né? Amém? A gente vai encerrar com isso aqui. Senhor Jesus, 1:5 diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Veja, irmãos, que essa obediência é por fé, porque se você for tentar obedecer vendo a razão, você, não, assim não funciona não, aí você desiste. Não, obedeça, irmãos, o que Deus falou, é esse o caminho. Eu nem sei o porquê, mas esse é o caminho. E o outro, Rossini 4, 16, 26 de Romanos ainda. Romanos 16. Exatamente. Começa com obediência e termina com obediência. 16, 26. O que ele diz? E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Então ele encerrou mostrando esses versículos, que o que é que resta a nós? Obedecer. O evangelho completo mostrado no livro de Romanos, né, não é um evangelho objetivo, que você arrisca, vou ver se é essa aqui, marca o X. É um subjetivo, você sabe onde você está pisando. Você agora se conhece, você sabe o que Deus precisa. Por isso que a gente precisa conhecer mais e mais a vontade de Deus. Hebreus 4. Amém, isso, amém. Muito bom. Hebreus 4, 16. Amém. E deixar para você, né? Compartilhar um pouquinho também, né? Você quer que eu compartilhe? Ó Senhor Jesus. Amém.
versículo 16, 4 de Hebreus 16, diz assim, ó, o que não resta a nós é confiar, irmãos, no Senhor, né? Ele diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmão, não é cheguei, é acheguemo-nos. A vontade de Deus, irmãos, é ter vencedores coletivos. Muitas pessoas, não uma, duas aqui, um gatinho pingado aqui, lá. Não, não é assim não. O Senhor quer muitos, irmãos. Agora, por esse versículo, nós temos livre acesso, irmãos. Ele compartilhou. Se eu fosse falar com o governador hoje, não sei se me recebia. Ia para trás de um para ver se ele ia conseguir falar. Se eu fosse falar com o presidente, aí sim. Esse é que eu não conheço. Se o que está mais próximo de mim é difícil eu conversar com ele, imagina um presidente. Mas esse aqui, eu preciso ter essa realidade. Ele é o Todo-Poderoso e me dá a mim e a você livre acesso para entrar quando eu quiser. Irmãos, isso não é maravilhoso? O que é que resta a nós? Nós subestimamos o que a gente tem, irmãos. Eu digo para você, nós subestimamos o poder que a gente tem. O que Deus nos dá, a gente usa tão pouco, irmãos. Com tanto poder, né, para chegar diante do Senhor, e a gente subestima. Que o Senhor venha, cada um de nós, né, nos encorajar a prosseguir, crescer em vida e levar outros conosco, porque não é só você que Ele quer a igreja. É por meio da igreja, Ele deu isso à igreja. Então, que a gente seja abençoado, né, nesses caminhos do Senhor e veja que Ele precisa de nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Vai compartilhar alguma coisa? 10 minutos. Vamos ruminar um pouquinho, pequenos grupos. 10 minutos. Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus é o Senhor.